Vamos falar então sobre a grandeza de Cristo Jesus, baseada aí nesse texto de Colossenses. A grandeza de Cristo Jesus. Em primeiro lugar, a grandiosidade de Cristo se mostra em nos libertar de Satanás. Ele é o nosso libertador. Ele nos libertou do império das trevas. Apesar do versículo 13 estar escrito assim, ele nos libertou, está se referindo aqui ao Pai. O Pai nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Nós sabemos pela palavra que o instrumento que o Pai usou para nos libertar foi o Filho. Porque se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, é através do Filho que nós somos libertos de Satanás, do império das trevas, e somos colocados no reino dele. A desobediência de Adão nos introduziu no cativeiro satânico. Nós perdemos a comunhão com Deus, fomos banidos da presença de Deus e agora entramos no reino das trevas. Estamos ali no reino do Satanás, infelizmente. Satanás, nesse domínio sobre nós, impôs uma escuridão mental para não compreendermos o evangelho da salvação. Nesse reino de Satanás, onde estávamos, ali ele nos cegou completamente. Diz o apóstolo Paulo, nos quais o Deus deste século, Satanás, cegou o entendimento dos incrédulos, nós, no estado de pecado, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. A serpente ilude os homens com pensamentos que contrariam a revelação escrita de Deus. Desde o Éden é assim. Não, coma, porque os seus olhos se abrirão e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. O apóstolo Paulo diz que o Espírito expressamente afirma que nos últimos tempos, desde da primeira vinda de Cristo até a segunda vinda, alguns vão se afastar da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Então, o Satanás usa o engano para manter a pessoa no cativeiro. O diabo motiva os indivíduos a viverem uma vida que ofenda a Deus e a sua vontade. Diz que porque Davi não vigiou, então Satanás se levantou contra Israel e incitou a Davi a levantar incenso de Israel, que foi um grande pecado de Davi. E Efésios 2 diz que as pessoas que estão mortas são inspiradas pelo diabo, são iluminadas pelo diabo por caminhos errados. Jesus, então, vence o diabo, resistindo às suas tentações. Ele veio em forma humana, e nós sabemos ali no capítulo 4 de Mateus que o diabo tentou Jesus como tentou Adão. E apesar de 3 tentações, Jesus sempre está escrito, né? Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele darás culto. Então ele vence Satanás, não só nesse momento, mas em todo o seu ministério terreno. Jesus vence o diabo desfazendo suas obras na vida de homens possuídos por demônios. Por isso que ele expulsava os demônios, para mostrar que ele tem o poder de nos tirar desse império das trevas. Diz o apóstolo Pedro a Cornélios e a todos os ouvintes: Deus ungiu a Jesus de Nazaré,
com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Jesus vence o diabo na sua morte de cruz, esmagando sua cabeça e tirando a sua armadura, diz o apóstolo Paulo, despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Foi ali na cruz que o diabo foi derrotado e todo o seu exército, para que ele pudesse nos libertar desse império. Jesus toma o poder do diabo, toma do poder do diabo todos aqueles pelo qual ele morreu e que estava na corrente de Satanás. Diz que ele amarrou o valente e o despojou. Nós éramos seus despojos, mas Deus nos tirou de lá para a sua glória, o seu louvor. Jesus nos dá uma nova natureza e nos possibilita a adoção na família de Deus. Jesus, irmãos, nos selou com o Espírito Santo, impossibilitando Satanás de nos levar de volta para o seu mundo sombrio. Nós estamos selados, pertencemos ao Senhor, Ele não pode mais nos levar. Em que também vós, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo também nele crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Então ele é grande porque ele nos tirou do império das trevas. É a maneira de Paulo expressar isso.